Eles são uma família que parecia perfeita nas fotos. Mas as fotos encontradas no celular deles revelaram um suposto segredo nojento, repugnante e aterrorizante. Este casal da Flórida, um bombeiro e uma corretora de imóveis, agora é acusado do impensável. Ambos respondem a diversas acusações por posse de pornografia infantil e supostos atos sexuais com um cachorro. Acompanhamos o caso apresentado pelo Law and Crime. Sou Chris Stewart. Não tenho palavras para isso. Vou ser honesto com você antes de começarmos este episódio. Essa é uma história que não é fácil de contar e é nojento o que esse casal está sendo acusado de fazer. Também é assustador quando você pensa nesse casal e no que eles mostravam para o público, mas quem eles realmente podem ser. Embora possamos dizer que isso é nojento e o que eles são acusados de fazer é assustador e aterrorizante, realmente parecem lobos em pele de cordeiro. E é por isso, vamos falar sobre isso. Os nomes do casal, Jordan e Harley Hoffman. Agora, o casal novamente se apresentava de modo que não sugeria tais acusações. Quero dizer, é difícil acreditar que alguém seria acusado disso, mas esse casal, eles têm filhos, 2 filhos, pelo que podemos ver nas fotos. Eles também tinham bons empregos. Harley era corretor de imóveis. Pelas redes sociais, parece que ela perdeu muito peso recentemente e estava muito confiante. Jordan, o marido dela, era bombeiro no condado de Columbia, Flórida, onde eles moravam. E agora os dois estão enfrentando acusações, incluindo supostos atos sexuais com um cachorro. O que sabemos? A história surgiu em Lake City, Flórida, em agosto, quando Jordan, o marido, foi preso pela polícia local. Os detetives disseram que receberam uma denúncia do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas. À primeira vista, ele parecia um pai exemplar, bombeiro e socorrista na comunidade. Ele postava fotos como outros pais, seja trabalhando na caminhonete ou acompanhando a esposa no ultrassom durante a gravidez. No entanto, a denúncia que chegou pelo Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas destruiu essa imagem. Ela revelou uma possível realidade horrível sobre quem esse homem realmente é, caso seja considerado culpado. Era sobre o suposto compartilhamento de material de exploração sexual infantil no Snapchat. Agora, os detetives receberam essa denúncia e então tentaram rastreá-la até um número. Afirmaram que o material era, abre aspas, de uma criança pré-púbere em conduta sexual explícita. Uma investigação revelou que a conta era de Jordan Hoffman, bombeiro de 33 anos em Lake City, Flórida. A polícia diz que descobriu que Hoffman era alvo de uma segunda denúncia relacionada ao suposto envio de outra imagem de uma criança sem roupas. Hoffman foi preso e levado à cadeia local. Após a prisão, os detetives analisaram seu celular e a história ficou ainda mais perturbadora do que imaginávamos. Não só esse celular supostamente mostrou mais material de exploração sexual infantil, como também encontraram evidências que supostamente envolviam a esposa de Hoffman, Harley, uma corretora de imóveis local. Os detetives disseram que agora os Hoffmans eram acusados de material sexual envolvendo crianças e animais. Especificamente, de acordo com documentos judiciais, supostos atos sexuais com um cachorro. Jordan Hoffman agora responde a várias acusações por supostas imagens dele praticando atos sexuais com o animal. A emissora local WCJB relata que Harley Hoffman também estaria visível nas imagens com o animal. Jordan Hoffman responde a 57 acusações pelo que policiais encontraram em seu telefone. Nesta acusação, afirma-se que em 24 de agosto de 2025, no condado de Columbia, Flórida, você teria filmado, distribuído e possuído imagem ou vídeo pornográfico de uma pessoa e animal envolvidos em contato sexual. Jordan Hoffman enfrenta 35 acusações de atividade sexual com animais, 13 de posse de pornografia infantil, 5 de promoção de desempenho sexual por criança e outras, como o uso ilegal de dispositivo de comunicação e destruição de provas. Harley, sua esposa, responde a 14 acusações, entre elas 8 por atividade sexual com animais e 5 por posse de pornografia infantil. Agora, ainda há muitos detalhes que ainda não vieram à tona, incluindo qual relação esse casal tinha com suas supostas vítimas. Agora nós sabemos que eles eram pais. Harley postava vídeos no TikTok com os filhos deles.
Foram vistos na rua no Natal, como muitas famílias fotografando diante de uma árvore. O empregador de Harley publicou esta declaração nas redes sociais. É uma empresa imobiliária local e isso foi em resposta à prisão dela. Diz o seguinte: estamos cientes das acusações recentes contra uma de nossas ex-corretoras. A Southern Integrity Realty não aprova nem apoia os comportamentos associados a essas acusações. Estamos comprometidos com os mais altos padrões de profissionalismo, integridade e em promover a segurança nesta comunidade que amamos. Os registros do tribunal mostram que Harley Hoffman dispensou sua audiência de acusação. Ela se declarou inocente de todas as acusações que enfrenta e consta que está exigindo um julgamento por júri neste caso. Jordan ainda não declarou culpa, segundo registros do tribunal. Ele deve comparecer novamente ao tribunal em 1º de outubro para uma audiência na qual está exigindo a redução de sua fiança. Você já notou como certos hábitos surgem no seu dia sem que perceba? Muitas pessoas pegam algo no automático quando estão estressadas ou esgotadas, mesmo sabendo que faz mal. Por isso, quero falar sobre nosso patrocinador Fume. Fume é um premiado dispositivo de ar aromatizado, ideal para combater a fixação oral e o hábito de mexer as mãos. Ele oferece um ótimo sabor, como aquele estímulo que você procura, mas sem nenhum produto químico nocivo. Você respira sabores naturais e não tóxicos, satisfazendo a vontade sem os efeitos negativos. Fume trata de substituir, não de parar. É um dispositivo aromatizado que mantém o hábito de levar à boca sem os efeitos negativos. Sem vapor ou nicotina, apenas sabores naturais e não tóxicos. O que mais gosto é do design. Peça de madeira elegante, ótima na mão, com recursos magnéticos de fidget muito satisfatórios, ideal para aliviar o estresse ou manter o foco. Também é portátil e pode ser levado para qualquer lugar. Muita gente adora o sabor de menta crocante, bem refrescante e ideal para te manter alerta durante o dia. Há muitos sabores disponíveis para você escolher seu favorito. Mais de 500 mil pessoas já migraram para o Fume em sua jornada de mudança de hábito. Se estiver pronto para experimentar, este é o momento. Por tempo limitado, ao pedir o Journey Pack com o meu código, você ganha um Fume Topper grátis, acessório incrível para melhorar sua experiência. Clique no link tryfume.com/lei e crime ou escaneie o QR Code na tela para garantir o seu hoje. Jordan e Harley parecem estar detidos na cadeia do Condado de Colômbia. Vejo nos registros judiciais online casos ativos de custódia no Tribunal de Família do Condado de Colômbia, onde parentes dos Hoffmans pedem a guarda das crianças, já que eles enfrentam acusações graves e ações impensáveis. Essa história é chocante, impossível minimizar. Mesmo se fossem criminosos profissionais, o que são acusados de fazer seria impensável. Apesar dos bons empregos e da aparência de família feliz, os Hoffmans não têm antecedentes criminais graves, apenas antigos problemas de trânsito. Agora, para falar mais sobre isso, está conosco a advogada de defesa criminal e ex-promotora Kathleen Bogenschutz, falando diretamente da Flórida. Obrigado por dedicar seu tempo para estar conosco no Law and Crime. Eu sei que essa não é uma história agradável de se comentar, para dizer o mínimo. 70 acusações ao todo contra esse casal. Jordan Hoffman enfrenta 57 acusações e sua esposa Harley cerca de 13. O que isso te diz sobre as provas que os promotores têm contra o casal nesse caso? Então, a maioria de nós não pensa como infratores no nosso dia a dia e por um bom motivo, e eu fico feliz que não pensamos. Quando eu lidava com crimes sexuais, costumávamos conversar sobre isso diariamente. O que você precisaria se tivesse essa inclinação para vitimizar uma criança assim, para vitimizar animais assim? Você precisa de acesso à vítima e também precisa de privacidade. Então, se você tem um sem o outro, você não consegue fazer isso. Lake City é uma área muito mais rural na Flórida. Não me surpreenderia que eles tivessem privacidade para fazer esse tipo de coisa e criar esse tipo de coisa. Você não esperaria que alguém estivesse criando isso em um lugar onde, sabe, você está em um prédio de apartamentos com paredes finas, coisas assim. Você precisa ter acesso à vítima e precisa ter privacidade para conseguir fazer isso, especialmente desse jeito, eu odeio dizer, tão prolífico. Porque se alguém fosse encontrado com um vídeo do que está sendo acusado, que é bestialidade, do que está sendo acusado, além de material de abuso sexual infantil.
Sabe, um caso desses, eu presumiria, resultaria em prisão e seria uma ofensa muito, muito grave. Mas, com tantos casos como eles enfrentam, como casos assim seriam diferentes, sabendo tudo o que aparentemente tem contra esse casal? Bem, na verdade, esse é um ponto muito bom que você levantou, porque, infelizmente, quero dizer, normalmente é ótimo quando a tecnologia melhora com o tempo para nós, como pessoas. Mas antigamente, tipo nos anos 90 e no começo dos anos 2000, se as pessoas tentavam trocar vídeos assim, quero dizer, elas mandavam CDs pelo correio, elas enviavam aqueles disquetes antigos pelo correio. E hoje em dia, os computadores são capazes de tanta coisa e as câmeras também. E você pode colocar tanta coisa em um pequeno cartão Secure digital e trocar tudo pela internet tão facilmente que vimos um aumento real no número de vídeos e fotos que infratores individuais têm em seus dispositivos, simplesmente porque a tecnologia melhorou, o que faz sentido. As diretrizes de sentença, no entanto, não mudaram tanto assim e eu esperaria ver algumas mudanças bem significativas, pelo menos sob as diretrizes de sentença da Flórida. Estou presumindo que estaríamos lidando com pornografia infantil agravada se tivermos várias acusações. Vamos eliminar penas mínimas obrigatórias por isso. Se você tivesse que estimar o tipo de sentença de prisão que eles poderiam enfrentar, que tipo de tempo eles estariam olhando? A Flórida usa planilhas de pontuação. Ex-juiz agora defensor público, ex-juiz agora promotor, e você recebe algo como uma faixa de diretrizes de sentença. Nesse caso, eu esperaria que é totalmente possível que pelo menos o homem dos dois com o maior número de acusações pode atingir uma pontuação na faixa. Eu poderia sentar e calcular com papel e lápis, mas ele pode atingir uma pontuação que equivale a uma possível sentença de prisão perpétua na Flórida. Se você ultrapassar 360 pontos, não meses, pontos. A juíza poderia te condenar à prisão perpétua. E é simplesmente, sabe, tem muita coisa nessa história que é chocante. Quero dizer, acho que pelas profissões deles parecem ser cidadãos exemplares à primeira vista, mas aí tem tudo isso. Mesmo sendo acusados e podendo ser criminosos profissionais, ainda seria chocante que alguém fizesse essas coisas. Mas vamos ver. Eles são inocentes até prova em contrário. Quero deixar isso claro. Mas quando você olha para esse caso e você já processou crimes sexuais e o fato de haver esse elemento de bestialidade também do qual eles são acusados, quero dizer, quão comum é um caso como esse? Posso te dizer isso e eu fui designada para lidar com crimes sexuais durante 8 dos 12 anos em que fui promotora. Acho que só vi 2 ou 3 casos de bestialidade. E lembre-se que eu também trabalhei em um escritório que por 4 anos era minha única ocupação. Esses eram os únicos tipos de casos que me eram atribuídos, então é algo muito incomum. Não estou dizendo que nunca acontece, mas há motivos para existirem leis contra isso, vou dizer assim. E também vou fazer outro ponto, tipo, sabe, eles parecem cidadãos exemplares. Algo que uma psicóloga forense me disse anos atrás sempre ficou comigo. E eu passo isso adiante para os pais de outras crianças pequenas, já que também tenho uma filha pequena. Se os monstros parecessem monstros, nunca chegariam perto o bastante. Se alguém parecer perigoso ou assustador, dificilmente vai se aproximar de você ou do seu filho. E eu odeio, sabe, incentivar a paranoia, mas é por isso que mantemos nosso radar ligado como pais e como pessoas. Por isso não deixamos nossos filhos irem à casa de outros sem supervisão ou saber quem são. Sim, e isso é uma forma realmente profunda de ver, porque eu não necessariamente, quer dizer, a gente cobre muitos casos, infelizmente, em que é aquele clichê do lobo em pele de cordeiro. E aí você olha para esse caso e é uma família de 4 pessoas. E a gente nem sabe se, poxa, se os filhos deles estavam envolvidos nisso, mas, sabe, eles parecem pessoas normais com empregos normais. E aí você lê os documentos do tribunal e eles estão sendo acusados de serem monstros. E eu acho que outra coisa também, para mim, é que em casos onde não é só um membro da família
acusado de estar envolvido nessas coisas terríveis, mas você tem uma segunda pessoa da família supostamente envolvida nisso. E é justamente qual é a dinâmica que você vê em alguns desses casos envolvendo casais, onde você tem duas pessoas que são predadores supostamente, que se encontraram nesse mundo e aí continuam e eventualmente acabam em casos como esse. Então vou revelar minha idade aqui por um instante. Acho que sou um pouco mais velha que você. Lá nos anos 90, no Canadá, houve um caso chamado Os Assassinos Ken e Barbie. E a promotoria fez um acordo super favorável para a mulher dos dois, porque eles supostamente estavam sequestrando e abusando sexualmente de mulheres juntos e eventualmente matando algumas delas. E a mulher conseguiu o acordo, se beneficiou desse acordo e pegou alguns anos de prisão, acho que com perspectiva de liberdade, e já foi solta desde então. E então eles encontraram os vídeos do que estava acontecendo e aparentemente ela estava participando de tudo. Sempre fica uma dúvida. E outra coisa que, sabe, um antigo promotor de homicídios me disse quando eu tentava encontrar algum sentido em um caso, ele falou: se você tentar impor sua lógica em algo que a desafia, você só vai enlouquecer e não vai conseguir nada. Então, quero dizer, já vimos essas duplas de homem e mulher funcionarem no passado. Existem até vídeos disso dos anos 90, obviamente, filmados com aquelas câmeras. Mas eles estavam filmando suas aventuras com essas garotas. E acabou que a mulher do casal estava tão envolvida quanto. Agora ela te afirmou que nesse caso era Carla Romola. E o nome do homem está me escapando, Paul Bernardo, eu acho. Mas ela dizia ser vítima de violência doméstica e havia fotos dela com olhos machucados. Então, houve uma decisão por parte dos promotores de que um dos dois era mais culpado que o outro e que talvez ela estivesse... havia algum tipo de síndrome de Estocolmo acontecendo quando ela participava disso. E então eles encontraram os vídeos. E houve uma espécie de clamor público para revogar o acordo judicial dela. E acho que no Canadá foi o promotor da coroa, mas eles mantiveram o acordo judicial. Mas, quero dizer, já vimos esse tipo de casal com loucura a dois acontecer no passado. Não estou dizendo que foi isso que aconteceu aqui. É totalmente possível que, sabe, um dos dois tenha significativamente mais poder na relação. Mas, quero dizer, vamos ter que esperar para ver. Só com base nisso, esse é um ponto interessante sobre violência doméstica. E sabe, certamente existem relacionamentos que envolvem violência doméstica que são extremamente sérios. Nesse caso, você tem, quero dizer, Jordão está enfrentando 57 acusações. A esposa dele são 13 ou 14 acusações, todas acusações sérias que ela está enfrentando, mas parece que ele estava muito mais envolvido com base nas evidências do que ela. Ainda assim, eu sei que há uma emissora de televisão local dizendo que ela foi vista nos vídeos, então ela está lá. Como a defesa poderia agir e quão eficaz seria? Se eles alegarem que, bem, ele era quem liderava isso, que talvez fosse um relacionamento abusivo, que ele tinha o poder na relação e ela estava ali meio que presa nisso. Quero dizer, quão eficaz isso pode ser em um caso como esse? Onde, quero dizer, se você mostrar esse vídeo que nós não vimos, não que eu acho que alguém queira ver, mas se você mostrar esse vídeo para um júri, parece que seria uma prova muito forte contra ela. A Flórida adota a teoria do autor principal na acusação. E a maneira como eu costumava explicar isso para os jurados é que a defesa de Nuremberg não funciona na Flórida. Eu só segui ordens. Esse cara mandou e eu fiz. Ou eu só puxei a alavanca. Eu não atirei com a arma. Se você participa de alguma parte da infração, você é responsável por toda a infração. Então, ou se você quiser colocar isso em termos mais coloquiais, se você entrou com 1 centavo, entrou com 1 libra. Então, diante de um júri, esse argumento não deveria ter muito peso com a instrução da teoria principal. Mas pode ter algum peso para a promotoria ao decidir se um dos dois quer virar testemunha do Estado e depor contra o outro. E parece que esses dois são casados. Então, também temos questões de privilégio conjugal.
Agora também vou observar que existem exceções importantes ao privilégio conjugal na Flórida quando uma criança é vítima ou quando há violência doméstica. Então, sabe, basicamente você não pode aterrorizar sua família e depois alegar privilégio conjugal. Eu vi nos registros do tribunal que ela renunciou à audiência de acusação e declarou-se inocente. Ele não fez isso. Então ele ainda está programado para ter sua audiência de acusação. Acho que é em 1º de outubro. O que você acha disso? O que isso te diz sobre? Há algo a considerar sobre como esses casos podem se desenrolar se ambos forem julgados separadamente? Então, elas obviamente não podem ser representadas pelo mesmo advogado. Eu não sei se a Defensoria Pública foi designada para ela. E então, outro advogado, talvez do rodízio, como a gente chama, tipo um advogado particular, seria um defensor público especialmente designado, ou ele teria um advogado de conflito, basicamente, para representá-lo. Então, essa pode ser a explicação de por que ela conseguiu fazer um acordo e ele não. Há várias etapas burocráticas que você precisa passar quando a Defensoria Pública declara conflito em um caso. Não confirmei se ela tem defensora pública, mas suspeito que ele esteja lidando com a burocracia para conseguir um advogado nomeado. E eu sei que você também é um advogado de defesa criminal. Acredito que para Jordan, o marido que enfrenta 57 acusações, essas denúncias vieram do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas. Parece que os promotores têm provas muito incriminadoras contra ele. Quero dizer, qual é a defesa? Qual sua estratégia quando um cliente parece já ter sido abordado pelos promotores? E claro, ele está sendo acusado neste momento. Ainda não vimos as provas, mas eles teriam ele completamente dizendo que você tem esse material de abuso sexual infantil no seu celular e que sua esposa supostamente também aparece nos vídeos. Além disso, o elemento de bestialidade torna tudo ainda mais chocante. Então, o primeiro passo que eu tomaria seria examinar os mandados de busca, porque provavelmente houve vários níveis de mandados de busca emitidos nesse caso. Não digo que alguém errou, mas esse é o seu primeiro passo como advogada de defesa. É um crime realmente nojento e revoltante, não significa que eles não mereçam as mesmas proteções legais que todos nós temos. Então, eu estaria analisando os mandados de busca. Eu verificaria 2 vezes se as coisas para as quais eles solicitaram os mandados de busca eram realmente infrações criminais. Tem um caso aberto em que a polícia pediu mandado de busca, mas depois não acusou o suspeito do primeiro crime por falta de causa provável. E eu pensei, nossa, isso não parece que tinha, sabe? Isso não parece que era uma base muito boa para um mandado de busca. Nós vamos litigar isso. Então, esse é o seu primeiro passo. Seu segundo passo é perceber que, muitas vezes, quando você tem uma família e todos estão usando dispositivos diferentes, é importante saber quem realmente teve acesso a isso. Hoje, com celulares com reconhecimento facial, isso pode falhar rapidamente. Para justificar, outra pessoa usou meu celular. É o reconhecimento facial, sabe? E computadores e celulares já leem minha impressão digital para desbloquear, como o meu MacBook agora. Você pode ver nos registros se digitei a senha ou usei o dedo, sendo este último bem mais provável de confirmar que era eu. Então, dependendo do tipo de dispositivo que eles têm, você pode estar praticamente sem saída e talvez seja a hora de negociar. Mas isso não impede que, como advogada de defesa, você confira tudo e leia todos os mandados. Eu já vi alguns erros muito estúpidos cometidos por policiais e promotores muito inteligentes no passado. E se no final das contas, sabe, você olha e tudo foi feito conforme as regras, eles pegaram ele, digamos assim, se você é um promotor, por quê, sabe? Qual é o nosso... Ou acho que isso vai para a parte do advogado de defesa. Quero dizer, qual é a vantagem de conseguir algo melhor do que ir a julgamento, sabendo que você pode obter uma condenação e responsabilizá-lo ao máximo rigor da lei? Então, a primeira coisa que você pode analisar é: existe algo que eu ou meu cliente possamos oferecer a você, o Estado, em troca de um acordo judicial melhor? Uma dessas coisas, e eu, sabe, infelizmente pessoas como eu pensam assim, porque esse é o nosso trabalho.
Mas uma dessas coisas é que, quando você tem crianças que são vítimas desses crimes, não obrigá-las a testemunhar e não obrigá-las a ir a uma audiência é algo pelo qual o Estado geralmente está disposto a negociar. Você conversa com o promotor e diz: acho que todos os mandados de busca estão em ordem. Eu não posso apresentar uma moção para suprimir com seriedade. Ouvi todos os policiais e todos parecem agir corretamente. Se eu escolher não tomar o depoimento da criança, ou das crianças neste caso, tipo, não fazer perguntas para elas, não fazê-las falar sobre isso, que tipo de acordo você me ofereceria para não fazer isso? E em algumas jurisdições existe uma regra não escrita de que, se você tomar o depoimento da vítima de um crime sexual, não haverá mais ofertas de acordo. Essa é uma regra geral muito ruim de se ter, porque às vezes o seu caso desmorona sozinho como uma estrela de nêutrons quando você é promotora. Eu me lembro, acho que foi um dos caras de Hollywood que disse: nunca trabalhe com crianças ou animais. Você nunca sabe o que vai acontecer. E, na verdade, quando eu costumava processar casos com crianças, eu sempre colocava a criança para depor primeiro e depois usava o resto das testemunhas para consertar o que quer que tivesse acontecido com a criança no banco das testemunhas, porque é realmente muito difícil controlar crianças e conseguir fazê-las falar sobre o que, com sorte, será a pior coisa que já aconteceu com elas na frente de um tribunal cheio de pessoas. Então, isso faz parte da negociação ali. Também há a questão de saber se houve declarações feitas pela criança. Frequentemente, entrevistas forenses são gravadas em vídeo, então você já tem uma boa ideia do que a criança vai dizer e pode revisar isso com o seu cliente e tentar sentar e, sabe, ter uma conversa difícil sobre a força das provas aqui. O que eu acho que muitos advogados de defesa deixam de mencionar quando falam sobre como conduzir casos. Boa parte desse trabalho é tomar decisões difíceis e ter conversas complicadas com clientes. Sim, e isso certamente vai fazer parte daqui para frente. Um caso realmente perturbador vindo da Flórida. Mas, Kathleen Bogenschutz, é sempre ótimo ter você aqui no Law and Crime. Obrigada por me receber. Isso é tudo para o On Case, apresentado pelo Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e no Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.